sua sorte não foi o Tite, porque outro dia eu vi, não sei se você viu lá o torcedor pedindo, falando na gravação lá do Globo Esporte, Tite, eu sou burro, Tite, fui eu te xingava, mas eu quero pedir desculpa porque você não é, eu que sou burro. É sensacional, eu me divirto com essas histórias aí, de promessas, do cara, eu sou burro, Tite, fui eu, você tá certo. Não, foi difícil pra gente como corintiano aprender a torcer com esse padrão Tite de qualidade, né? Ele para mim ele passa a ser um técnico muito correto, assim, ele me passa a ser uma pessoa coerente, honesta, né? Acho que o corintiano ele acostumou a ter times mais ofensivos, né? Eu entendo que ele montou um sistema para o Corinthians ganhar a Libertadores, sabe? Assim, que nem quando o Parreira montou em 94 para o Brasil ganhar a Copa, que precisava ganhar, eu acho que ele montou um sistema ali, mas ele tem muitos méritos, porque uma coisa é ele planejar, montar um sistema defensivo bem postado que ele montou, organização tática, outra coisa é ele conseguir fazer, porque os jogadores eles correspondem em diferentes situações de jogo, aquela situação. É um time muito inteligente do Corinthians. O jogador, principalmente o jogador brasileiro, não é nem que seja, ele é preguiçoso. Né? Principalmente atuando aqui no país. Ele é muito preguiçoso. Lá fora ele aceita, aceita cumprir as determinações do técnico. Aqui ele já não quer muito. Ele acha que é boleirada, joga em mim que eu resolvo e tranquilo, né? Só que o futebol é muito cíclico e dinâmico. E esse time do Corinthians, então, guardadas as devidas proporções, né? Não é igual ao Barcelona. Mas o Corinthians joga coletivo, com um espírito bem semelhante. O espírito, vamos dizer, que é o coletivo, em prol do coletivo, que o Barcelona joga em prol do coletivo. Que o Messi vem marcar. Né? O Messi ajuda na marcação. O Corinthians teve alguns acertos importantes, por exemplo, para montar esse time. Bom, manter a base, né, que é fundamental, mas você vê que os jogadores do Corinthians, eles não são jogadores... não tem grandes... não tem uma estrela. Não tem estrela, né? Mas é um futebol coletivo e você pode perceber no time não tem burro. Sabe o jogador burro que mais corre do que pensa? Ou jogador que... É um time que tem uma inteligência dentro do jogo. Se você vê o nível intelectual dos jogadores, todos eles dificilmente falam abobrinha, eles... são equilibrados, eles entendem as situações táticas do jogo, porque uma coisa o técnico falar e o cara não entender. Eles entendem as situações e eles... Pô, você vê até o Emerson, né, que você vê aquele negócio de não cair na provocação, e ao contrário também de desestabilizar muitas vezes o adversário, que é importante, porque o futebol tem aquela coisa do psicológico, né? Então eu acho que a gente tem um time que não é um timaço, né? Mas é um time muito equilibrado e os jogadores... mas demora um certo tempo, né, para os caras entenderem o que o técnico pretende em campo, né? Por isso que assim, e esses jogadores, eles já estão há algum tempo dentro do clube, ouvindo o que o técnico está pedindo. A filosofia do Tite não foi tão... Primeiro ele chegou e até aproveitou o que o Mano tinha deixado, né? E aí ele vai moldando da forma que ele pretende, né? Mas vamos dar uma olhadinha. A gente foi lá no clube hoje, eu fiz algumas imagens lá de manhã, só para alertar o pessoal que está indo lá ver a taça da Libertadores, tá certo? Mostra as imagens aí, ô Sérgio, em relação a... Olha a filinha, gente, que tem lá para ver a taça da Libertadores. Isso daí é a hora que eu cheguei no clube, era às 9h30, e acho que o Memorial abre às 10, né? Então, o povo ali, tudo ali, esperando para ver a Taça Libertadores. E pelo que me foi comentado, né, sábado e domingo é essa filinha aí, bicho. Mas pra quem esperou tantos anos... uma filinha a mais, uma filinha a menos, né? Eu saí do clube aí por volta das 13 horas e a fila continua do mesmo tamanho, não tinha diminuído nem um pouco, né? Mas vale a pena. Vale a pena. Troféu. Porque também ela vai embora, né? A original, ela deve ir embora aí até o meados de agosto aí. Eu acho que o corintiano que tiver oportunidade, ou até o corintiano que não mora em São Paulo, né, que às vezes vem viajar para cá, eu acho que tem que ir no clube, sabe? Tem que conhecer lá o memorial, né? Tem que visitar, tem que, se possível, entrar lá, fazer uma visita, né, no Parque São Jorge. Claro. O clube está muito bonito e tal, e
Hoje, daqui a pouco a gente já vai ver umas imagens também lá da homenagem pro Dr. Sócrates, né? Que Muito bonito. o clube fez, foi sensacional, acho que merecido, né? O doutor merece, né? Foi uma cerimônia muito legal, teve uma missa, né? Olha, você viu onde está a fila ali? Ó, já passou. Bicho. Cara, que Ele e aí... Foi a hora que eu cheguei também. E na hora que eu fui embora, do mesmo jeito. Na hora que eu saí do clube. A gente tem que valorizar as nossas vitórias, as nossas conquistas, né? Eu não gostaria que o corintiano, agora, pela ocasião da conquista da Libertadores, fizesse aquela coisa de esnobar, né? Porque temos Libertadores, não queremos ganhar Paulista, isso aí é uma grande besteira, sabe? A gente ganha Libertadores e, se Deus quiser, vamos ganhar o Paulista também, sabe? A gente tem que ser humilde, sabe? Toda vez que o corintiano não combina com a gente esse negócio de esnobar, entendeu? Eu acho que o corintiano não tem essa de esnobar, cara. Porque assim, eu até... Não, mas no corintiano não, mas sabe que tem gente, né? Porque ele joga Libertadores. Não, a gente só joga Libertadores. Claro, com certeza, mas é... Tanto que assim, pra mim, o Tobias veio aqui antes da final e eu comentei com o Tobias, né? Eu fiz uma pergunta, eu sabia a resposta dele, mas eu fiz uma pergunta se achando se ele estava preocupado ou enciumado de repente a conquista de Libertadores suplantar a conquista de 77, né? Ele falou, olha, pelo que eu tenho escutado dos torcedores, principalmente quem viu 77, não tem como... É lógico que o título mas a parte emocional não tem como suplantar 77, entendeu? Então, assim, aí eu comecei a analisar, ganhou 90, brasileiro, eu nunca tinha visto, também nunca tinha ganho um brasileiro, depois ganhei o Mundial, também não tinha ganho, mas... E pra mim o mais importante, mesmo agora, emocionalmente, o mais importante pra mim continua sendo 77, é lógico que é uma grande conquista. São situações diferentes. Entendeu? É uma grande conquista, respeito, valorizo muito o trabalho dos jogadores, o trabalho do Tite, né? Mas emocionalmente pra mim 77 é imbatível, né? Agora vamos dar uma olhada nas imagens aí. A gente vai comentando da homenagem ao Dr. Sócrates lá na Praça da Liberdade. Essa camisa também é a réplica, né? Da época da democracia. Foi o primeiro título que eu vi do Corinthians, né? Foi o primeiro? Assim, que eu tinha 7 anos de idade, né? Olha lá, Genial Mauro Betting lá, foi lá prestar sua homenagem ao Dr. Sócrates lá, o nosso diretor de esportes terrestres. É o melhor comentarista de rádio pra mim. Gente, muito boa. Você vê que ele foi na maior tranquilidade no clube, palmeirense, foi bem recebido, todo mundo... Apesar que ele é um profissional muito correto, ele respeita os clubes, né? Ele não tem aquele negócio de ficar sacaneando um ou outro. Muito equilibrado, muito coerente. Tava lá, Basílio tava lá, Vladimir, Rui Rei, né? Candidato a Fleury também, deputado Fleury tava lá, nosso presidente lá, Mário Gobi também, belas palavras do presidente Mário Gobi lá. Foi e eu não sei se você prestou atenção, na hora que ele estava fazendo o discurso lá em homenagem ao doutor lá, ele falando em relação à pessoa, ao Sócrates, ao ser humano lá, eu estava bem na linha, que ele estava discursando e de frente para a esposa do Dr. Sócrates, e ela só confirmando com a cabeça, né? Lógico. E do lado do ser humano, preocupado com o social, o político, a esposa do doutor lá, e a gente do lado do busto teve com ela lá. Pessoa simpaticíssima, a Kátia, né? Muito gente boa. Eu não a conhecia, mas eu fiquei impressionado pelo carisma dela também. Eu achei ela bastante carismática. Acho que digna de ser esposa de um ídolo, né? Eu acho que e o Sócrates, como ídolo, ele é diferente. Não por, lógico, como um jogador fantástico, né? Um dos maiores que a gente viu jogar, né? Um dos grandes. E como figura também, né, cara? A importância que o Sócrates tem. Sim, né? Do lado social, político, né? Uma figura assim, que no momento que a gente vê tanto jogador alienado mesmo, sabe? Eu não acho também que a pessoa tem que ser politizada, não é isso. Mas assim, às vezes hoje o jogador não se compromete nem com o clube, nem com o país, nem com nada, assim, é uma coisa assim, dancinha pra cá, dancinha pra lá, e um comportamento meio infantil, estúpido, muitas vezes, sabe? Eu vejo jogadores, vão embora. E uma coisa assim, ele não respeita nem o contrato, nem o clube, nem ninguém, sabe? E uma coisa assim, um jogador desconectado. Aí fala assim, às vezes você fala assim, eu vejo um jogador, fulano é mal assessorado. Só que não tinha assessor, cacete, né? Ele assumia as suas responsabilidades como indivíduo, como
como militante político ou como jogador, né? Então, nesse momento que eu vejo, assim, sabe, e não é só uma coisa do jogador de futebol. Na nossa sociedade, assim, muitas vezes as pessoas não querem se comprometer com nada, sabe? Não querem assumir posições, não querem correr riscos, são pragmáticas nas suas escolhas, nas suas decisões. O Sócrates é quase que um Luke Shot, né, cara? É um cara é romântico, né? E a figura dele, como se posicionar diante das situações, né? Às vezes as pessoas não concordavam com o Sócrates, né? Mas ele assumia suas posições e ele era respeitado por assumir essas posições. Sócrates fantástico para sempre. Eu acho que ele foi muito cedo, né? Era muito cedo. Gostaria muito que ele tivesse mais tempo entre a gente, né? Ele tinha muito para colaborar. Verdade. Eu até lamento porque eu não o conheci pessoalmente, né? Eu não tive essa oportunidade, né? Mas é realmente como pessoa, ser humano. Outra coisa que eu acho que pouca gente comentou, mas é lógico, eu acho que é legal lembrar que quem contratou o Dr. Sócrates foi o Vicente Matteus, né? Numa grande jogada, uma grande tacada, né? Assim, eu não lembro quem era o presidente de São Paulo. Era o Nunes Galvão lá? Eu acho que era o presidente de São Paulo. A grande sacada do Matteus, não sei se você lembra da história, o São Paulo queria contratar o Sócrates também. Só que naquela época o São Paulo não tinha grana para contratar o Sócrates. Aí o São Paulo falou que ia vender o Chicão. E o Corinthians também queria o Chicão. E aí o Matteus marcou um almoço para contratar o Chicão. E o São Paulo pensava em usar a grana que ia vender o Chicão para comprar o Sócrates. E aí marcar o almoço do presidente do São Paulo, que eu não lembro o nome, eu acho que é o Nunes Galvão, não lembro, tenho certeza. O Matteus marcou o almoço com ele. Só que o que o Matteus fez? Ele não foi no almoço, ele mandou o irmão dele, o Isidoro, vai lá e compra o Chicão. E nessa que ele marcou o almoço, o cara de São Paulo foi lá, ele viajou para Ribeirão e contratou o Sócrates. Aí os caras ligaram pro Galvão, o Matteus acabou de levar o Sócrates. Ele levantou da mesa e deixou o Isidoro, pô, não vendo mais o Chicão. Mas eu acho que estava escrito, certas coisas. O Sócrates, ele deixou muito legado, um legado muito forte no Corinthians. A democracia corintiana, eu acho que talvez uma das grandes coisas que aconteceram no nosso futebol, né? Aliás, esse ano faz 30 anos da democracia, né? E já tem aquilo que eu falei no começo, que era um movimento. Hoje o pessoal só coloca assim, quando era democracia corintiana, era um movimento de autogestão dentro do clube. Não era só isso. Né? Você tem que pensar nas coisas na conjuntura histórica, no processo que estava colocado, né? E a importância que teve para a sociedade aquele movimento, né? E todo mundo datava, assim. Você lembra que em 82, né? Ainda tinha temores de golpe dentro do golpe militar, né? Se você pensar que a ditadura do Chile foi até 1990, acho, 89, 90. Então, aqui ainda tinha aquela coisa. Teve aquele atentado no Rio Centro que eles queriam falar que os militares estavam fazendo para radicalizar a situação, falando que estava radicalizada para continuar. Então, a torcida do Corinthians está levando faixa da democracia, os torcedores. Isso tinha um impacto muito grande. E o Sócrates tinha que jogar no Corinthians. Rapaz, eu tô pensando aqui, viu o convidado certo hoje do Dia das Homenagens do Sócrates. Eu quero que você gosta de falar. Obrigado. Lado social, político, essas coisas assim. Né? Agora que eu conheci, eu assumo posição, Kodama, algumas posições, né? O teu blog, quer dizer, se você ficar se esquivando muito, ninguém vai querer nem te ler. Não, acho que tudo tem que assumir. Eu respeito as visões de mundo, eu respeito as pessoas que pensam diferente, né? Agora eu tenho as minhas posições, eu também gosto que respeite, entendeu? Assim, as pessoas não precisam concordar, às vezes, com a minha visão de mundo, né? Eu respeito, até pelo meu próprio exercício de trabalho, eu não tenho partido, né? Infelizmente, queria muito ser militante de um partido, mas, assim, não está acontecendo isso, né? Mas eu sou militante de causas, entendeu? E que as pessoas não concordem com algumas delas. Eu acho que tudo que é verbalizado, né, no diálogo, eu acho que é válido, né? Enquanto não houver se tiver respeito, qualquer tipo de violência, né, é o mais importante.